Um dos principais motivos do porquê nós investimos o nosso dinheiro, e você também deveria fazer isso se ainda não faz, é justamente buscar a curva dos juros compostos. Está aí na tela para vocês o gráfico. Esse gráfico mostra como que é o crescimento dos juros simples e também dos juros compostos. E no juros simples você pode ver que é um crescimento muito linear, né? Ou seja, toda aquela questão da previsibilidade. Então sempre que eu falo em previsibilidade aqui no canal para vocês, ou lá no meu Instagram, eu estou me referindo a isso, né? Uma curva, não, nem tem curva, né? É um crescimento reto, né? Linear ao longo do tempo. E quando nós olhamos ali para os juros compostos, nós podemos vislumbrar ali uma curva, né? Uma curva exponencial. O que acontece? Chega em um determinado momento no tempo em que os juros compostos ele trabalha de uma forma que vai escalonar o seu crescimento, o crescimento do seu capital, né? Então ele começa a rentabilizar sobre aquele capital que já foi rentabilizado antes e assim sucessivamente. Fala, meus pobres, beleza? Aqui quem vos fala sou eu, Ivan Ferreira, o investidor mais pobre da internet, como vocês bem já sabem. E nós estamos aqui para mais um vídeo, né? Como vocês viram, nós iremos falar aí um pouco mais sobre investimentos, é claro, né? É o foco do canal. E hoje nós iremos fazer uma análise de um fundo na prática, então bora lá. Bom, então para começar eu vou utilizar aqui 3 ou 4 sites para me fazer a análise aqui, para me buscar os indicadores desse fundo. E já aproveito para falar para vocês que todos vão estar aqui na descrição, tá bom? O link para vocês encontrar esses sites vão estar todos na descrição e fazer a análise também ali. Enfim, é isso aí, bora lá. Então o primeiro ponto que eu trago aqui para vocês é no Funds Explorer, né? Eu quero mostrar para vocês a liquidez do ativo. Né? O que é a liquidez? Basicamente Ivan, eu quero vender hoje, eu consigo vender esse ativo hoje? Depende da liquidez, né? Tem ativos que tem uma liquidez muito baixa e que se você movimenta muita grana ali, significa que você não vai conseguir vender, né? Então, ou se você movimenta muitos papéis, o que não é o seu caso, né? E nem o meu. Então, quando tiver uma liquidez ali, digamos que acima de 100, eu já considero algo, de 100 mil no caso, eu já considero algo um pouco relevante. Então eu já tô dentro. Mas lembrando que eu considero 100k de negociações diárias porque eu tenho um capital pequeno ainda. Se eu tivesse um capital um pouco mais grande, sei lá, uns 50 mil por exemplo, 100k de negociações diárias para mim entrar em um ativo talvez já seria algo um pouco penoso, né? Porque pode demorar ali para liquidar uma operação, tanto para comprar ou quanto para vender. Então seria basicamente isso aí, tá bom? A questão da liquidez, um ponto a ser analisado. E como nós estamos falando de fundos imobiliários, óbvio que o nosso foco aqui é renda. E se é renda, a gente tem que olhar para o dividend yield, né? Então o dividend yield ali acima de 1% ao mês é algo bacana para mim, né? E que nem aqui, por exemplo, no fundo de análise que nós estamos usando, que é o VGHF11, ele está em 1,55, né, como vocês podem ver na tela aí, no caso foi o do último mês, né, a distribuição do último mês. E então seria isso, tá bom? É bom você sempre olhar para o dividend yield, se ele paga um dividendo acima de 1%, é algo que eu considero ali entrar num ativo também. Ivan, e o P sobre VP? O que é o P sobre VP? Que também está aqui, né? Que também deve ser levado em consideração em uma análise. O P sobre VP, ele basicamente te mostra qual que é a relação do preço atual de uma cota, né? De uma ação, se for o caso, em relação ao valor patrimonial daquela cota, daquela ação. Então ele faz uma divisão, ele pega o preço e divide pelo valor patrimonial. E se der abaixo de 1, significa que essa cota, essa ação, ela está ali com um desconto, né? Porque ela está mais barata e está sendo negociada abaixo do valor patrimonial daquele fundo ou daquela empresa e etc. O que significa que se der acima de 1, ele está sendo negociado ali um pouco mais caro, né? Está sendo negociado acima do valor patrimonial daquele ativo. E um outro ponto aqui é a taxa de administração, que basicamente significa quanto que a galera cobra para administrar aquele fundo no qual você está investindo. Óbvio, né? Se o fundo que você está analisando tiver uma taxa ali acima de 1% ou de 3%, eu acho bom tu ficar um pouco esperto, com o pé atrás, porque essa galera aí tá mais querendo ganhar dinheiro aí em cima das suas costas mesmo. Taxa de performance. Eu gosto muito de fundos que têm uma taxa de performance, porque significa que é uma meta, né, para os gestores baterem, né? Então, por exemplo, como aqui no caso do VGHF, vocês estão vendo na tela, ele tem uma taxa de performance ali de 20% do que exceder
o IPCA mais a média do yield dos índices parará, piriri, pororó, que não vale entrar aqui dentro dessa parada agora. Ivan, eu fui analisar um fundo, eu olhei o P sobre VP, ele tava com desconto ali, ele tava em 0,9. Daí eu comprei. Mano, não é assim, tá ligado? Você nunca vai olhar só um indicador. Então você pega também, você vai ter que olhar os outros. Você vai ter que olhar a liquidez, você vai ter que olhar o dividend yield, você vai ter que olhar um histórico de crescimento, que já já eu te mostro também. Você vai ter que dar uma lida no relatório do fundo para ver mais ou menos qual que é as aplicações dele, que já já a gente vê também. Sempre que você for analisar um ativo, analisa vários indicadores em conjuntos para ajudar aí na sua tomada de decisão se você vai investir ou não, né? E cabe a você dar aí algum peso, né, para esses indicadores. Por exemplo, Ivan, eu gosto muito de investir em ativos que estejam sendo negociados abaixo do preço. Então você dá lá um peso pro P sobre VP, entendeu? Você deixa ele ali como algo que vai definir se você vai investir ou não, mas sempre olhando outros também. Porque não adianta você comprar algo barato que não tem ali uma trajetória, né? Não tem uma perspectiva de crescimento, digamos assim, entendeu? Então analise outros indicadores em conjunto. Bom, como eu já dei spoiler, vamos olhar o histórico. Mais especificamente no histórico de rendimentos, o que significa que esse aqui é o histórico de distribuição, né, de dividendo yield, né, quanto que o fundo tem pagado aí para os seus acionistas ao longo dos meses, né. E vocês podem ver que o crescimento do VGHF11 ali na distribuição, né, de rendimentos é um crescimento bem constante, né? Então o fundo está sempre ali aumentando os valores que ele paga para os cotistas daquele fundo. E aproveitando o gancho aqui que nós estamos falando de histórico de crescimento, vamos olhar para o histórico de crescimento do próprio fundo, né? No caso da valorização ou desvalorização das cotas do VGHF. Aqui no caso a gente pode ver que o VGHF ele é um fundo novo, ele vai fazer um ano em março, né? Em março, dia 9 de março agora, ele faz um ano. E a gente já nota que ele já teve um crescimento constante, né, de certa forma. Apesar de ser um fundo mais voltado ali para a questão de papel, então apesar dele ser um fundo voltado mais para papel, ele tem apresentado um crescimento de certa forma relevante. Vocês lembram que eu falei do relatório do fundo para vocês? Bom, é o que eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui no Trade Map vocês podem clicar aqui nessa opção, né, você pesquisa ali o fundo e clica nessa opção documentos, e você vai ver ali que tem uma série de documentos que você pode analisar. E desses aqui, rapaziada, a gente vai dar uma olhada aqui no relatório, beleza? Bom, pessoal, e aqui vocês podem ver que ele tem aqui, né, alguns comentários do gestor, né, que ele está falando sobre como que está o fundo, como que foi aqui nos últimos tempos, etc. Mas não é muito bem o que a gente vai olhar, tá bom? A gente vai olhar aqui mais a carteira de ativos, por exemplo, né? E aqui vocês podem ver uma questão, por exemplo, ele tem bastante CRIs, né? Então, tipo assim, aqui na questão do PL, por exemplo, né? Quanto que o fundo tem aplicado só nesse CRI, nesse certificado de recebível imobiliário. O que significa que esse aqui está com quase 18%, né? Em um único CRI, em um único ativo, que ele está muito exposto a esse ativo aqui, que é o Mabu 240S. E então, assim, normalmente as pessoas, né, investidores de longo prazo, eles recomendam que no caso de CRIs, esses fundos eles tenham ali no mínimo ali mais ou menos uns no mínimo não, entre ali 5, 6 e 8% no máximo ali alocado em um único ativo, né, por causa da exposição dele, enfim, toda uma história por trás, né. Mas isso depende muito de investidores, né, e eu tenho notado que o VGHF ele tem diminuído a posição nele aqui, no Mabu 240, nesse CRI aqui, com o passar do tempo, né? Ele tem diminuído. De que forma que ele tem diminuído? Aplicando em outros, né? Mantendo o que ele tem lá, só que aplicando em outros, ele começa a diminuir o percentual que ele tem aqui. E isso é basicamente o que você pode dar uma analisada aqui, entendeu? Você vai olhar o indicador também, qual que é o indicador aqui, por exemplo, é o IPCA. Com um cupom de 9,75%, né? Duração ali de 4 anos e 5 meses. O vencimento está lá, né, em 6/10/2031 desse CRI aqui. Então é basicamente isso que vocês vão dar uma analisada aqui, entendeu? Para vocês saberem mais ou menos como que
como que está aqui, como que o fundo está aplicando o dinheiro de vocês, né? Porque no final das contas vocês são os investidores dele. E mais aqui embaixo tem uma parada que eu queria mostrar muito para vocês, que é o relatório de gestão, né? Aqui no relatório de gestão, é a questão da alocação estratégica do fundo, né? Vai estar na tela para vocês aí, e também da alocação por ativo-alvo. Na alocação por estratégia, a gente vê basicamente qual que é a estratégia de aplicações do fundo, né? No que ele investe. Majoritariamente ele investe em renda, né, e de uma forma secundária ele investe também em valor, né, ou seja, ativos que buscam ali valorização, e a renda é a questão da renda recorrente aí, né, para ele estar conseguindo pagar os seus cotistas todo mês. E na alocação por ativo-alvo, então a gente vê, né, que de acordo com a estratégia dele, que é renda, ele investe majoritariamente em CRIs, né, e depois vem ali FDICs, vem outros fundos imobiliários também, depois tem ações, que já é questão de valor, tem SP também e tem caixa. Na verdade ele está sem caixa aqui, porque ele deu uma aumentada ali nos aportes dele e vai fazer uma nova rodada de investimentos aí, né, de capitalização de recursos, ou seja, ele vai emitir mais cotas aí pra galera poder comprar mais. Ivan, eu não entendi muito bem qual que daqueles ali são para renda e qual que é ali para valor. Então você pode dar uma olhada aqui um pouco mais baixo na alocação por estratégia e ativo-alvos, por exemplo. Ele mostra que 87,2% está em renda, e desses 87,2%, 71% é CRIs, 8,5% é fundos e 7 alguma coisa é FDICs. A mesma coisa acontece ali no valor, né, que corresponde da carteira 12,8%, e dentro desses 12,8% da carteira tem ali ações, tem ali os fundos também que buscam valor, e também tem ali alguns FDICs e SPI ali. Um pouco mais abaixo aqui, né, você pode ver também a evolução do patrimônio líquido e a distribuição de rendimentos, né? E você pode fazer uma comparação, né, se tem sido um crescimento recorrente, se tem caído ao longo do tempo. Então é basicamente isso, tá, gente? Sempre comparando um período com outros, e também olhando mais de um indicador para fazer aí uma análise mais assertiva e tomar conclusões acerca aí do se você vai investir ou não. E um último ponto aqui no relatório que eu gostaria que vocês dessem uma olhada é no detalhamento dos ativos-alvo, né? E aqui vocês vão ver qual que é os ativos de forma mais específica que aquele fundo investiu. Por exemplo, Ivan, eu sei que é um CRI, tipo, sei lá, o CRI Canoas. Mas como que é o CRI Canoas? Então aqui você consegue saber um pouco mais sobre o CRI Canoas, entendeu? Você vai ver qual que é o rating dele, que é... O rating, ele basicamente é uma métrica de risco, né? Eu vou colocar uma outra tela para vocês aqui no vídeo, que vocês vão ver aqui mais ou menos o que significa o rating, né? Aqui no CRI Canoas vocês podem ver que ele não tem, né? Não há rating aqui. Mas o rating, ele basicamente é algo que vai te mostrar ali a questão do risco, né? De CRIs, por exemplo. E quando se tem ali rating de A, de B, significa que são ratings, ou seja, tem um risco relativamente baixo, né? Quando é A, por exemplo, são ativos excelentes, que tem risco praticamente zero, digamos assim. Quando são de nível B, por exemplo, eles têm um risco médio. Quando são de nível C para baixo, já tem um risco relativamente mais alto, né? De inadimplência dos devedores, né, daqueles CRIs no caso. E novamente, meu pobre, eu quero falar para você, não analisa indicadores de forma única, então sempre olhe para outros para aí tomar uma conclusão mais correta acerca desses fundos, desses ativos. Meus pobres, o vídeo de hoje era esse, então se você gostou, já deixa o seu like, compartilha aí também para ajudar a gente a alcançar mais pessoas e ensinar um pouco mais aí sobre investimentos para elas, para que elas possam também conhecer aí a curva exponencial dos investimentos e alcançar.